Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília. Vamos para o nosso programa semanal, nosso programa de todos os domingos, o Bullet na Semana. Programa que a gente traz para vocês a tradução, o resumo do que aconteceu nessa última semana na economia, no mercado financeiro e na política. E no segundo momento, a gente alerta o que vocês devem ficar de olho também nessas três esferas, política, economia e mercado financeiro, para vocês não serem pegos de surpresa e conseguirem fazer bons negócios nos próximos dias. No nosso bate-papo de hoje, a gente está com o Ricardo Martins, ele é economista da Planner. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Eric. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos conversar. Legal, Ricardo. Antes da gente começar, para a turma que ainda não te conhece, fala um pouquinho do seu background, um pouquinho da sua atuação e aonde você também tem atuado. Ok. Bom, eu sou economista de formação e me especializei no mercado de capitais, com experiências aí no Bradesco, depois Banco Itaú, e tive uma passagem pela corretora Souza Barros e aí há alguns tempos aí já, 13 anos na corretora Planner, como analista-chefe e depois agora como economista. Então, tem uma experiência aí de mercado que a gente vê tudo isso acontecer, né? Então, vê que tem muitos altos e baixos ainda aí para acontecer pelo mercado, né? Legal, vamos entrar nisso. A gente vai explorar aí toda a sua experiência ao longo da sua trajetória, porque essa última semana, Ricardo, rapaz, foi de muita volatilidade. Explica para a gente, no seu primeiro bullet, o que aconteceu. Exato, Eric. Na verdade, nós tivemos aí a super quarta, né? A expectativa tanto da reunião do FONC como a reunião do Copom, né? Na definição das possibilidades de alta de juros, de quanto isso ia acontecer e do quanto o comunicado, né? Que é sempre muito importante, traria de novidades aí para o mercado. No primeiro momento, né? A gente sempre acha interessante, né, que o mercado especula, trabalha com números, ele pode trazer 0,5%, no caso FONC, de alta de juros, e quando isso se confirma, a gente tem uma outra reação, né? E o fato do mercado ter uma ponta de expectativa de 0,75, no caso do FONC, isso acabou não sendo transmitido ali no comunicado do Jerome Powell e deu até uma refrescada ali nos mercados. Fato que no dia seguinte, na verdade, ali observando, lendo melhor e traduzindo um pouco das expectativas ali, o mercado viu que realmente não vai ser tão fácil, tão simples assim, e reagiram de uma forma muito ruim, né? Devolvendo toda aquele lado otimista da quarta-feira na quinta-feira, né? Então, isso realmente fez com que os mercados tivessem todo aquele estresse, né? Então, resumidamente, o mercado esperava que essa decisão do Banco Central dos Estados Unidos fosse na linha do 0,75, veio na linha do 0,50, teve uma reação positiva no primeiro momento, aí quando a turma voltou para as planilhas, volta, que a coisa não está tão bonita assim, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu ali na com verdade, relação ao Fed. Desculpe, Eric, na verdade, existia uma ponta de expectativa que aí na frente ele pudesse trabalhar com 0,75, né? Mas no comunicado, o Jerome, ele não trouxe de uma forma mais enfática essa possibilidade. Mas, pensando bem hoje, né, o mercado já começa a pagar um pouco mais, de que ele tem que ser um pouco mais agressivo na linha de aumento dos juros, justamente porque a inflação ela está muito forte, não só nos Estados Unidos, mas também a gente percebe aí no mercado europeu, né, onde o preço ao consumidor ele está na linha aí que a gente tem visto 6, 7, mas em termos de ao produtor, esse índice ele chega acima de 30%. Então, tem uma
tem aí uma correção represada preocupante, tá? E qual é o seu ponto de vista, Ricardo? Qual é a sua expectativa com relação aos próximos movimentos do Banco Central dos Estados Unidos? Então, eu vou nessa linha de que nós temos aí uma inflação sem precedentes, né, por conta de vários incentivos durante a Covid, né, que foram retirados aí ao longo da pandemia, se colocando de uma forma mais amena, né. Agora, isso trouxe uma desorganização muito forte nas cadeias produtivas aí, e isso, até se alinhar novamente, realmente vai trazer uma inflação um pouco mais perseverante. Como o FONC, no caso, o Copom do FED, né, ele está atrasado, e a gente percebe que, em termos de taxa de desemprego, os Estados Unidos está muito confortável e parece que vai continuar. O reajuste de preços que podem vir por conta de aumento de renda, né? Hoje nós tivemos, na sexta-feira nós tivemos o payroll, né? E ele veio acima das expectativas e manteve a taxa de desemprego em 3,6%. O detalhe é que, em termos de renda, abril contra abril, nós tivemos aí um aumento de 5,5% e 0,3% em termos de abril contra março. Então, a gente percebe que a renda ainda continua aumentando, e isso é um grande entrave em termos de inflação também, né? Associado a tudo isso, nós temos aí uma questão da guerra, né, da Ucrânia versus Rússia, e uma desaceleração preocupante na China. Isso vai fazer com que realmente o FONC vai ter que tomar decisões aí mais severas, né? E o mercado até já passa a ter uma possibilidade de ele corrigir os juros na próxima reunião em 0,75. Tá? Isso é uma pequena parcela, mas já começa a ganhar um pouquinho mais de força aí nesse sentido. Então, ele vai ter que ser mais agressivo em termos de taxa de juros. Entendi. Antes da gente passar para o seu segundo bullet, que eu acredito que seja referente aí ao movimento do Banco Central aqui no Brasil, quando é que vai ser essa próxima rodada lá nos Estados Unidos, para todo mundo já colocar no caderninho e anotar isso? Dia 15 de junho, tá? 15 de junho. O próximo, o segundo dia da reunião, no caso do Copom, que também vai ser dia 15 de junho, e o FONC também no dia 15 de junho. Então, Legal. A próxima rodada vai ser lá em junho. Daqui a um mês, praticamente, né? Vamos então para o seu segundo bullet. Qual é o seu segundo destaque na economia e mercado financeiro dessa última semana, que foi bastante animada? É verdade. Nós vimos aí, então, né, com essa expectativa de juros americano em alta, né, e até podendo ser mais agressivo, embora o Jerome Powell fale que não, nós tivemos uma saídas fortes, né, de investidor estrangeiro, né, da mesma forma que entrou, está saindo, embora a gente tenha aí ainda um saldo positivo muito alto ainda. No ano, nós assistimos aí por volta de 1,7 bilhão de reais saindo aí na semana passada, fechando o mês de abril em 5,6, se não me falha a memória. Então, quer dizer, da mesma forma que entrou, isso acaba saindo, e isso acaba fazendo com que a taxa de câmbio, acaba sendo impactada, né? O Banco Central brasileiro contava aí com essa valorização do real para efeito de ajuda no combate à inflação, mas esse movimento, essa reinversão de movimento acaba fazendo com que essa ajuda, né, do câmbio vá perdendo um pouco de força, né? Então, o detalhe é justamente essa saída, e por mais que o Banco Central faça leilões aí que ele fez ao longo da semana, a gente percebe que a força de saída, ou seja, de comprar dólar, a taxa acaba vindo para baixo de 5, mas retoma em seguida para acima de 5, né? Então, a gente percebe uma força em termos de compra de dólar para
para repatriar ou para, de repente, você realocar em algum outro mercado, né? E, isso Ricardo, tem me deixado um pouco... você liga essa mudança de comportamento do investidor gringo saindo do Brasil e agora procurando outros mercados a esse fator do aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, ou tem outros fatores que estão embutidos nisso? Não, o investidor estrangeiro, ele sempre, por mais alta que seja a taxa de juros brasileira, sempre aumento dessa estratégia acaba procurando o chamado ali flight to quality, né? Ou seja, embora a nossa taxa seja, né, foi divulgado aí por esses dias de que a taxa de juros brasileira real é a maior do mundo atualmente, né? Ele prefere ir para o mercado americano porque ele sabe que ali ele não vai ter grandes surpresas. Então, com Pela certeza, segurança esse que fluxo eles para o mercado... deixaram, né? Exatamente, é a maior economia do mundo, então você, investidor estrangeiro, acaba procurando essa segurança em relação ao mercado emergente, né? Então, aponta sim de buscar essa taxa americana. Legal. E qual é o seu terceiro bullet? Qual é o seu terceiro destaque dessa última semana? Bom, eu queria chamar a atenção um pouco para o que o Banco Central brasileiro fez no sentido de definição de taxas, né? O mercado brasileiro realmente continua com uma pressão muito, muito forte, que a gente vê pelos índices de difusão aí acima de 75%, então a gente está com uma inflação muito espalhada. Já foi divulgado que Petrobras, pelas contas de mercado, é possível fazer um novo reajuste de diesel e de gasolina. Fala-se aí que o diesel está com uma defasagem de 25% e gasolina 17%. Então, isso aí para frente vai trazer um grande transtorno e muita volatilidade de novo, né, para o mercado. Pelo seu comunicado, de novo mudou a retórica dele de defender, né, os seus cenários, né, e, de novo, assistindo, dando ouvidos ao mercado, está aí prometendo mais um ajuste de 0,5% lá para junho, né? Então, esse é o que o mercado acha de meio, mas de repente pode não ser, embora o comunicado fale de menor proporção, né? O importante vai ser, semana que vem, na terça-feira, a divulgação da ata, né, do Copom, e na quarta-feira, confrontar essa ata pelo que o IPCA vai apresentar aí de índice fechado para abril, né? Então, aquilo que ele colocar em termos de ata, a gente vai ver se realmente vai ali casar com a desaceleração que o IPCA deve trazer ali por volta de 1%, 1,10% agora em abril, tá? Então, é importante dar uma olhada nisso. Legal. Já que você falou da Petrobras, você deixou a bola quicando para entrar na questão política. Como você bem colocou, já há uma sinalização de novos reajustes nos combustíveis. O interessante é que, junto com essa sinalização, também saiu o valor aí do lucro que a Petrobras teve no primeiro trimestre desse ano, que foi de 44,5 bilhões, e isso causou um estardalhaço aqui em Brasília, porque o presidente Bolsonaro veio na live dele na quinta-feira e disse que qualquer reajuste, qualquer novo aumento dos combustíveis, isso vai ser criminoso. E aí ele fez várias declarações criticando a possibilidade de reajuste dos combustíveis, tendo em vista todo o lucro que a empresa teve no primeiro trimestre. Então, isso está entrelaçado diretamente com a questão política, causou um certo frisson entre os investidores, porque sempre há uma leitura de que o presidente
presidente Bolsonaro, o governo vai fazer qualquer intervenção na Petrobras, e a gente sempre destaca aqui, temos destacado desde o começo, quando essa novela começou, toda vez que tem sinalização de aumento, a gente vê esse tipo de investida por parte do Bolsonaro e de outros pré-candidatos também presidenciais. A gente ressalta que não tem como ter essa interferência do governo dentro do conselho da Petrobras, porque é um conselho que é formado por 9 membros e isso aí é diluído entre os minoritários, representantes do governo, etc. Ou seja, não existe um top-down, não existe o Bolsonaro dar uma canetada e falar assim, a partir de agora o conselho, a política de preços da Petrobras vai ser diferente. Mas isso tem uma relação direta com a política, porque toda vez que aumenta combustível, e o Ricardo pode falar até melhor do que eu, isso impacta também a questão da inflação, porque impacta toda a cadeia que está em volta aí de combustível, seja alimentação, seja transporte, seja o seu dia a dia aí na questão da energia. E quando impacta na inflação, impacta no final do mês no seu bolso, se impacta no seu bolso, normalmente as pessoas não ficam muito felizes, o humor não fica muito bom, o que, de certa forma, às vezes é transferido para o mandatário que está no comando do país, nesse caso especial, o presidente Bolsonaro. Então, há um receio muito grande aqui em Brasília, Ricardo, e quem está nos assistindo, com relação a essa questão da inflação, com relação essa questão dos preços, porque isso pode atingir de uma forma central aí os votos dos eleitores em outubro. Então, por isso que há essa preocupação, mas fortalecemos nosso ponto de vista que não existe uma forma hoje do governo interferir nessa política de preço. Há esse jogo de discurso, há esse jogo de colocar aí para a sociedade, a Petrobras numa situação que fica até, de certa forma, constrangedora. Como é que teve um lucro de 44 bi, ainda vai aumentar mais o preço da população e da população em geral? Então, esse é o nosso primeiro bullet. Um segundo bullet que eu trago para vocês é com relação ainda dentro desse campo de energia. Ricardo, teve um maior ruído essa semana aqui em Brasília, um movimento na Câmara dos Deputados que foi o seguinte, apresentaram um projeto para suspender os reajustes que a ANEEL, a Agência de Energia, tem dado em alguns estados. Aí a Câmara levantou a mão e falou, opa, não é assim não. Vou apresentar aqui um projeto e tudo que está previsto em contrato vai ser desfeito. Isso causou um maior reboliço no mercado financeiro, porque foi feita justamente essa leitura. Calma lá, vai ser desfeito contratos? Isso aí, então, poderia abrir brecha para muito debate, muita discussão, inclusive a judicialização. Que pé que ficou isso? Foi aprovado um requerimento de urgência que dá autonomia ao presidente da Câmara a puxar esse projeto direto para o plenário. Mas eu conversei aqui em Brasília com algumas lideranças, inclusive com o autor dessa proposta, e ele me revelou o seguinte, a gente fez esse movimento para pressionar o governo, para pressionar a ANEEL a arranjar uma solução para esse reajuste da energia elétrica, porque o reajuste está em cerca de 20%. E aí a turma está falando, poxa, ano passado nós tivemos a inflação de 10%, como é que dá um salto desse de 20%? E aí, qual foi a medida que eles fizeram? Vamos pressionar por meio da imprensa, vamos apresentar esse projeto para que todo mundo sente na mesma mesa e tente encontrar uma solução. Resumo da ópera, na semana passada já tiveram várias audiências públicas com representantes da ANEEL para eles justificarem esses aumentos que têm sido dados em cada região. Semana que vem deverá ter novas rodadas de debate e, de acordo com Domingos Neto, que é autor da proposta, daqui a 15 dias a gente deve, então, ver se encontrou uma solução ou não. Se não encontrou, a ameaça dentro do Congresso é de que eles vão aprovar esse projeto e esse projeto, então, suspende qualquer reajuste da ANEEL. Gente, fiquem de olho nisso, porque esse é um tema que vai causar muito ruído no mercado financeiro, e isso vai causar um grande impacto aí nas ações do setor e também pode parar na justiça, porque se avançar essa proposta no Congresso, a tendência é que vários players do mercado, inclusive que já se manifestaram, vão recorrer a Supremo, vão recorrer a alguma instância do Judiciário. Então, esse é um dos pontos, esse é o segundo bullet que eu trago para vocês, que teve bastante impacto aqui nessa última semana. E um terceiro bullet que eu trago foi o pacote de bondades que o Congresso começou a acelerar, começou a votar. Que pacote de bondades é esse? Foi aprovado
por exemplo, foi concluída a votação da medida provisória do Auxílio Brasil, que prevê ali o ticket médio de R$ 400. Foi acrescentado um crédito extra ao Auxílio Brasil, e aí com esse crédito extra, o auxílio então chega a R$ 400, e durante a votação foi estabelecido que esse valor agora vai ser permanente. Havia uma expectativa que fosse só até agora, em 2022, mas vai ser permanente. Então, a turma também correu para o papel para saber qual é o impacto disso. Só nesse ano, pegando aí de janeiro a dezembro, o impacto estimado é de 34,7 bilhões. E aí, a gente tem que projetar para os próximos anos, tendo em vista que isso ficou permanente. Dentro da questão desse pacote de bondades, a gente viu também um outro movimento, que foi a aprovação do piso de enfermagem. Teve amplo apoio dentro da Câmara, que foi onde teve a última votação. Inclusive, representantes do governo também não chegaram aí para o embate contra a medida, uma medida que tem a estimativa de impacto de cerca de 16 bilhões. Mas esses 16 bilhões vai ser dividido entre estados, municípios, a União, o setor privado também, que vai ter que arcar aí com essa questão do novo piso. Enfim, o fato é que aprovaram uma proposta estabelecendo um piso, há uma estimativa desse impacto, mas acreditem, não se achar uma fonte para bancar essa iniciativa. Não existe ainda uma caixinha para de onde vai sair esse dinheiro para bancar, não existe isso. Então, aprovaram a proposta foi para a sanção, mas ainda vão ter várias rodadas aqui em Brasília. Terça-feira que vem, alguns parlamentares vão sentar com o time da economia para discutir justamente da onde que vai sair esses 16 bilhões para bancar essa medida da enfermagem. Bem, esses são os principais bullets dessa última semana. Eu vou avançar só um pouquinho, só para a gente também não deixar de falar do movimento da terceira via. A gente teve ali o presidente do União Brasil, que já jogou a toalha. União Brasil, que estava tentando negociar com o PSDB, com o MDB, uma criação dessa terceira via para ser candidato. O União Brasil lançou o Bivar, mas o Bivar já disse que não vai ter futuro nenhum em uma candidatura ali de centro, e aí fica, então, toda uma especulação de para onde que vai o União Brasil, tendo em vista que o União Brasil hoje é o maior partido, com maior tempo de TV, com maior volume de recursos para ajudar nas campanhas presidenciais. Há um movimento do governo para trazê-lo para a candidatura do Bolsonaro, mas vamos ver como é que vai ser o desfecho disso. Em tendo desfecho a favor do governo, do Bolsonaro, vai ter um peso extra em decorrência desse volume de recursos que eles têm para gastar na campanha. E no mais, MDB, PSDB continua batendo cabeça. A nossa expectativa ainda é que essa terceira via, em razão de tantos ruídos que tenha ocorrido, não vai avançar, e isso só vai fortalecer, então, a polarização que a gente já tem visto nas pesquisas entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Então, é isso que a gente está vendo se cristalizar a partir desse mês de abril, a partir desse mês de maio, e entrando aí no próximo mês de junho. Ricardo, acho que tem muita coisa, mas a gente vai ficar só no resumo. As principais movimentos aqui em Brasília nesses últimos dias, na política de uma forma geral. Eu volto para você sinalizar para a gente o que a gente tem que ficar de olho nesses próximos dias para não sermos pegos de surpresa, tanto nesse campo da economia quanto do mercado financeiro. Obrigado, Eric. Na verdade, você falou dois assuntos importantes para o mercado e para a Bolsa, e por que não também para a economia de uma forma geral, né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela visa o lucro e tem que atender os interesses dos seus acionistas, seja ela estatal ou não, né? Acontece que esse lucro, né, esse lucro aí absurdo, né, foi mais de 3.000% se comparado primeiro trimestre contra primeiro trimestre do ano passado, está em função do preço do petróleo. Da mesma forma que se o petróleo derreter, esse lucro aí de 44 bilhões, ele vai virar prejuízo na mesma magnitude, né? Então, não dá para dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo. Você tem que buscar os interesses e remuneração do investimento. Então,
petróleo é uma commodity, ela tem que variar de acordo com os preços internacionais, já que são formados lá fora, tem que atender os interesses da companhia, né? Está ali, o CEO está ali justamente para isso. No caso da energia elétrica, nós tivemos isso no governo da presidente Dilma, espantou todos os investidores, porque ela queria, dentro dos processos de licitação de novos investimentos, ela queria taxa de retorno patriótica, como a gente chamava na época, aí não existe. Essa questão do Congresso, da Câmara, fazer algum tipo de movimento contra, né, os reajustes, vai afastar investidor, com certeza, e vai sobrar para a tarifa se isso realmente for implementado, né? E a questão dos movimentos que a gente tem percebido em termos de candidaturas, né? Infelizmente, a gente vai acabar tendo aí um debate muito, muito ruim, no sentido de que realmente vai sobrar para as nossas âncoras, vamos dizer assim, fiscais aí, né, de revisões, né, de pacotes, né, ninguém ainda debate planos econômicos, né, então a gente realmente vai ter volatilidade aí a gosto para até aí realmente se definir as eleições. Obrigado. Pois é, e dentro desse campo, Ricardo, tem uma parte que a gente está ficando também cada vez mais claro, em todas as candidaturas, e agora também passou a ficar mais claro por parte de representantes do governo, a mudança no teto de gasto. Tá cada vez, na última semana, o que quicou também foi a possibilidade do governo tirar o teto de gasto, o Auxílio Brasil, por exemplo. O que é tirar fora do teto de gasto? É não ter limite de gasto para o Auxílio Brasil, e aí tem um respiro no orçamento, que seria em torno de, acho que 50 ou 60 bi, para o governo gastar, então, em outras áreas. Tira o teto, tira também outro debate que estava ocorrendo bastante nos bastidores, tira a questão de infraestrutura, investimentos também do teto de gasto, e assim o governo tem mais espaço para fazer gastos no ano que vem. Tudo aí olhando já para 2023, tudo olhando para um orçamento que vai ser discutido a partir do meio do semestre, para já olhando para o próximo mandatário, olhando para a próxima para 2023. Mas o que a gente vê quando a gente faz uma análise de todos os discursos de quem está nesse tabuleiro é de que todo mundo hoje fala em mexer o teto de gasto. Agora, uns menos, outros mais, uns querem implodir completamente, o que nos coloca também na expectativa de que, independentemente de quem venha, essa regra vai ser alterada novamente. Lembrando que mesmo com o Bolsonaro, com Paulo Guedes, que tem essa agenda liberal, que tinha o teto como uma âncora econômica e fiscal, foi também alterada ali no ano passado, e teve um impacto muito grande no mercado financeiro essa mudança. Da parte da política, o que eu chamo a atenção para esses próximos dias é esse embate ainda sobre a ANEEL, isso ainda está quicando muito forte nos bastidores, a turma quer reagir, por mais que, como você colocou, Ricardo, se você suspende um contrato, se você suspende um reajuste que está previsto ali em contrato, isso vai espantar os investidores. A cabeça aqui em Brasília da turma é muito mais no seguinte aspecto: no curto prazo, quanto é que vai ficar essa energia? No curto prazo, a dona Maria vai conseguir pagar a conta de luz dela? Como é que eu vou explicar para ela que teve um aumento de 20%? Eles não tendo argumento, fica difícil para eles, políticos, parlamentares, se reelegerem. Então, para eles olham para o curto prazo, vamos suspender logo isso. A gente tem ainda um discurso lá na nossa base dizendo que a gente não deixou o aumento de 20%, e depois a gente vê lá na frente qual é o tamanho dessa conta, e que uma hora chega, né? Essa é uma conta que, uma vez mexendo aí com essa questão de contrato, rompendo contrato, uma hora essa conta chega. Então, vamos ficar de olho nisso. Tem muito espaço para muita especulação dentro desse debate. Um outro ponto que chama atenção é também essa reunião que vai ter semana que vem de algumas lideranças da Câmara em torno aí de achar uma fórmula, uma fonte de recurso para o piso da enfermagem. Isso está completamente em aberto. O presidente Bolsonaro, inclusive, vai ter que vetar se não acharem nenhuma medida nesse sentido. E um terceiro
bullet que eu chamo a atenção, que está também tendo um zoom, que entra nesse campo aí de combustíveis, Petrobras, inflação, são as declarações cada vez mais frequentes de algumas lideranças do Congresso no seguinte aspecto. O Senado votou, 2 meses atrás, uma proposta que chamava PLP 11, em que congelava ali o ICMS combustível. O ICMS é aquele imposto que irriga o orçamento dos governadores, e aí o CONFAS foi e fez uma outra fórmula que estabeleceu um outro valor, e a partir desse outro valor foi como se esse projeto que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara não tivesse nenhum valor, que foi um projeto justamente criado para tentar reduzir o valor da gasolina na bomba. Mas, como foi mexer com o ICMS, a turma do Concefaz, a turma do Confaz fizeram uma outra manobra, e no final das coisas, no frigir dos ovos, não teve nenhuma redução de gasolina, em alguns casos teve até aumento, e aí a grande expectativa é que o Congresso retome em algum momento esse debate, e aí toda vez que a gente fala de ICMS, perda de arrecadação, a gente sempre tem que lembrar que o investidor pega o caderninho dele e fala, opa, qual o tamanho desse impacto que pode vir. Então, coloco no radar de vocês um tema que ainda está nos bastidores, que está, de vez em quando, vindo aí na boca de algumas lideranças, que é justamente rever essa questão dos impostos / combustíveis, em decorrência aí do aumento que a gente já teve, e em decorrência também do impacto disso na inflação. Bem, gente, acho que esses foram os principais destaques dessa última semana. Ricardo, agradeço demais o bate-papo com você nessa última meia hora. E antes da gente encerrar, eu queria abrir para você para as considerações finais, para a gente partir aí para o nosso domingo. Ok. Bem a toda a organização. Só então lembrando a toda a nossa audiência de que a semana que vem eu não sei se eles vão conseguir manter para a segunda-feira, mas a gente tem aí a divulgação da pesquisa Focus, pode ser que atrase, né? Então, esses números de consenso de mercado sempre são muito importantes, já refletindo o que o Copom fez na semana, né? Na terça-feira vamos ter aí a divulgação da ata, e isso justamente é o que vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor o que o Banco Central está enxergando. E dependendo do que eu já estou considerando, por exemplo, de que a meta de 2023 ela vai também, ou seja, 3,25 para 4,12 de expectativa, a gente já tem desancoragem aí para 2023. A gente vai ter depois, na quarta-feira, o IPCA fechado do mês, a gente vai ter também divulgação de comércio e de serviço, né? E sempre a audiência é importante ficar de olho nos índices de confiança, que aí sim é o empresário, são as entidades mostrando o que estão enxergando aí pela frente. Então, isso é muito importante também, que já é uma antecipação daquilo que a gente possa ter pela frente. É isso, então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Ricardo. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por dividir os seus conhecimentos com a gente. Turma, desejamos a vocês um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.